Oi, eu sou o Bruno do canal Apenas Física, sou professor aqui. Hoje eu vim apresentar uma etapa nova no meu canal, que vai ser resoluções de exercícios de um livro bem conhecido nos cursos que envolvam alguma cadeira de Física 1, Física 2, 3 ou 4 também. Ele é o livro Fundamentos de Física, Halliday e Resnick, nona edição. Por que eu falo da edição? Porque às vezes um exercício pode variar de sequência com o outro. O 19 de um pode ser o 18 do outro. Por isso que eu falo que é da nona edição. Porque aí vocês podem achar na internet, pode achar no livro que é disponibilizado na biblioteca da faculdade de vocês. Bom, o exercício que eu vou fazer aqui é do capítulo 1, Fundamentos de Física, de Mecânica, do Halliday e Resnick, o exercício de número 19. No exercício diz o seguinte: suponha que você está deitado na praia, perto do Equador, vendo o sol se pôr em um mar calmo, e liga um cronômetro no momento em que o sol desaparece. Em seguida, você se levanta, deslocando os olhos para cima de uma distância h igual a 1,70 metros, e desliza o cronômetro no momento em que o sol volta a desaparecer. Se o tempo indicado pelo cronômetro é 11,1 segundos, qual é o raio da Terra? Parece aquelas perguntas de Enem ou de vestibular que viram até memes, mas ela é bem coerente com o que ela está pedindo. Como é que vamos começar a fazer o problema, a resolução? Primeiro, como qualquer problema de física, nós temos que desenhar ele, ou tentar imaginar na nossa cabeça o que está acontecendo no mundo real e que está sendo estudado ali. Nesse caso é um problema de mecânica, um problema que é uma pessoa deitada na praia. Todo mundo sabe como é que é uma pessoa deitada e a visão de uma pessoa deitada. Ela é limitada por uma reta, que seria na verdade o chão, e a gente não enxerga nada abaixo desse chão. Como sabemos que o planeta ele é um elipsoide, mas aqui nesse problema vamos tratar como se fosse uma esfera na sua circunferência, nós temos exatamente esse desenho, que uma pessoa deitada, ela vai conseguir ver em uma linha reta, e o Sol, quando ele baixa do nível dessa linha reta, não conseguimos ver nada. Ou seja, a visão se limita a uma reta horizontal, assim o Sol estando abaixo dessa linha, não conseguimos enxergá-lo. Depois ele fala que a pessoa se levanta, e ela olha a uma altura de 1,70 metros. Quando ela olha, ela vê que o Sol aparece depois de 11,1 segundos. Aí nós desenhamos agora a pessoa em pé, com 1,70 metros. Claro que aqui é só uma representação. O planeta Terra, o raio do planeta Terra é muito maior, e a pessoa nem se compararia com essa altura que eu demonstro aqui, mas é só uma demonstração do que estamos observando, ok? Aqui nós vemos que a linha reta, ela agora inclinou, se tornando uma diagonal, pois a pessoa ela tem uma altura maior, ela enxerga agora não só naquela linha reta, mas ela tem um triângulo que se forma. O Sol não ultrapassando a diagonal da linha reta, que a pessoa consegue enxergar, ela vai enxergar. O próximo passo é encontrar as propriedades do problema. Onde é que estão as propriedades? Ok, aqui eu colori uns círculos e cada círculo corresponde a um ponto de dados. E cada distância entre um círculo e o outro é uma propriedade do meu desenho. Do círculo amarelo até o círculo verde é o raio da Terra. Do círculo amarelo até o azul também é o raio da Terra. Do círculo vermelho até o azul é a distância D. O que é a distância D? A distância entre o ponto da pessoa em pé até o limite que ela consegue ver o Sol, entre o ponto vermelho e azul. Ou seja, é a distância onde a circunferência da Terra e a reta que a pessoa consegue ver, elas estão paralelas. Elas têm um ângulo zero entre si.
Porque ali a pessoa vai encostar o olho e um pouquinho acima dela a pessoa vai conseguir ver o Sol. Abaixo daquela distância que a linha reta de visão da pessoa está paralelo à circunferência da Terra, a pessoa não vai conseguir ver o Sol. A altura fica do círculo verde até o círculo vermelho. E o ângulo, que é θ aqui, que é uma letra grega, que é como se fosse um zero cortado ao meio, ele é o ângulo entre os raios da Terra nos dois pontos, verde e azul, deitado na areia, e o limite de visão quando está de pé. Ou seja, ele é a abertura dos raios. Ele marca em graus o quanto que um raio vai se distanciar do outro do momento em que a pessoa está deitada na praia e no momento que a pessoa está de pé na praia. Como resolver o problema? Agora eu já tenho as minhas propriedades ali, que era a altura igual a 1,70 metros, que é a altura da pessoa. O raio da Terra é R, que é o que eu quero descobrir. D é a distância do ponto vermelho, ou seja, da cabeça da pessoa, dos olhos da pessoa, até o ponto que está paralelo com a linha de visão dela, onde encosta na circunferência da Terra ali, quase encosta, que é o ponto azul. Notamos que forma um triângulo entre o raio mais a altura da pessoa, o raio, depois da pessoa levantar, e o D, que é a distância da cabeça da pessoa até encostar o ponto de visão na circunferência da Terra. Se colocarmos esse triângulo reto no chão, vamos notar que ele é um triângulo retângulo. E para triângulo retângulo, sabemos que temos a certa relação entre os lados, dado por Pitágoras. Pitágoras disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos lados, igual nós temos na fórmula que está demonstrada na imagem. Ok, o que vai ser cada lado? Um dos lados, que é o C, vai ser o R mais H. O C geralmente chamamos de hipotenusa. Então, a nossa hipotenusa é o maior lado, e o maior lado é R mais H. O A aqui é o nosso menor lado, que é o D, que é chamado de cateto oposto, que é o lado que está longe do ângulo, que eu tenho ali, o ângulo θ. O B é o meu próprio raio da Terra, porque ali não houve nenhuma soma da altura da pessoa, nem nada. Ele é simplesmente o raio da Terra. Nós substituímos as letras correspondentes na fórmula de Pitágoras e obtemos essa nova equação. Ok, mas a gente não tem o D. O D ali ele não é dado. A gente sabe que é o ponto do H, lá da altura da pessoa, dos olhos da pessoa, até um ponto na Terra ali, fazendo o triângulo retângulo. Ok, mas não temos esse D. Como é que vamos descobrir o D? Ou como vamos substituir o D por algo que nós queremos saber ou que temos? Esse D, se olharmos para o mesmo triângulo, nós vemos que ele é dependente do ângulo θ e do R. Mas nós não sabemos o ângulo θ. Porém, nós sabemos que ele tem uma dependência. Essa dependência ela é dada por relações trigonométricas, onde que o cateto oposto igual a cateto adjacente vezes a tangente do ângulo. O cateto oposto vai ser o meu D. O cateto adjacente vai ser o meu R. E o ângulo θ é o que vamos descobrir mais adiante. Então, só substituímos o D igual a cateto oposto, o R igual a cateto adjacente e a tangente do ângulo segue tangente do ângulo até nós descobrirmos o ângulo. Agora podemos substituir na equação. E aí vamos ficar com R mais H, tudo isso ao quadrado. Temos que notar que o R mais H ele está entre parênteses,
e ele fica ao quadrado. Não posso fazer r ao quadrado mais h ao quadrado. É r mais h ao quadrado. Tem diferença. Agora eu vou explicar como é que vai se fazer essa diferença. R mais h ao quadrado é igual a r vezes tangente de θ ao quadrado mais r ao quadrado. Substituímos o valor de d na equação que tínhamos antes, onde tínhamos d, que não sabíamos. Agora sabemos que o d segue uma relação com r e o ângulo θ. Aqui, simplificando, nós podemos só fazer a potenciação direto. Vai ficar r ao quadrado vezes tangente ao quadrado de θ. E onde é que está o ângulo θ? Bom, outro dado do problema foi o tempo, que até agora não usamos. E como é que vamos usar esse tempo? Nós sabemos que a Terra, de um ponto ao outro, se ela girar, e aquele ser humano que a gente vê na imagem, ele for do lugar dele, passar por toda aquela volta e voltar para o mesmo lugar, nós temos um dia. Ou seja, uma rotação da Terra é um dia. Se uma rotação da Terra é um dia tem quantos segundos? É isso que vamos fazer. Um dia tem 24 horas, 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. O θ, ele vai ser essa quantidade, essa relação de 360 graus vezes o tempo que passou dividido pelo tempo total de uma rotação. Ou seja, um dia inteiro em segundos. Como temos aqui apresentado na imagem. Se fizer uma volta inteira, eu sei que é 360 graus. Porém, se fizer só 11,1 segundos, quantos graus a Terra vai ter girado? Ela não vai ter girado muito, ela vai ter girado bem pouquinho, que é representado aqui pelaquela fatia da circunferência. Aqui, então, nós só fazemos a multiplicação. 24 horas com 60 minutos dá 1.440 minutos. 1.440 minutos com 60 segundos cada minuto dá 86.400 segundos. O tempo de observação da pessoa foi 11,1 segundos. Então, nós temos o t pequeno, que é o tempo que percorreu aquele ângulo. O t maior ali, que está como índice dia, é o tempo em segundos que tem um dia. E o 360 é para transformar em graus a minha conta. Então, fazendo essa conta, multiplicando 360 por 11,1 e depois dividindo por 86.400, obtém um ângulo de 0,04625 graus. É um ângulo bem pequeno. Porém, antes de colocarmos os valores já na equação, poderíamos colocar, mas eu vou facilitar a resposta. Nós vamos agora isolar o R. O R é o raio da Terra que queremos saber. O raio da Terra, ele está em toda a equação, ele está distribuído por toda ela. Então, primeiro temos que pegar a parte da esquerda, que ela tem uma soma ao quadrado. Essa soma ao quadrado vai dar a seguinte equação. Como é que eu sei que ela vai dar a seguinte equação? Quando eu tenho uma soma de dois termos ali, que eu não sei, duas variáveis, duas letras, a regra para fazer ao quadrado dessa soma, ela vai ser o quadrado do primeiro, eu tenho r ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, duas vezes h vezes r, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado. Então eu tenho r ao quadrado mais duas vezes h vezes r, mais h ao quadrado. Uma dica agora importante. Essa dica pode ser usada na física quando eu tenho um número muito maior que outro, numa soma. Por exemplo, se eu tenho a minha régua lá, eu meço 1 metro. Porém, eu vejo que lá no último pedacinho da régua não está muito bem em cima de 1 metro. Está 1 metro e aí tem um pequenininho espaço.
de 1 milímetro. Na física nós podemos, dependendo de onde nós vamos aplicar essa conta, nós podemos colocar que aquele 1 milímetro é como se fosse um grão de poeira. E imagina se para 1 metro, 1 milímetro não vale muito, imagina para o raio da Terra, que vai ter quilômetros. 1,70 m ao quadrado não vai valer muita coisa. E o que é esse 1,70 m ao quadrado? É meu h ao quadrado. Meu h ao quadrado ali não vai valer muita coisa em comparação ao raio. O h ao quadrado já é muito menor que só o raio. Imagina o raio ao quadrado. Então nós aproximamos h ao quadrado nesta conta, que ele vai ser igual a zero. E aí nós obtemos a equação que r mais h ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 2 vezes h vezes r. E ficamos com esta parte. Na segunda parte temos ali que o d, que já substituímos, que vai ficar r ao quadrado vezes a tangente ao quadrado do ângulo, mais r ao quadrado. Então, só substituímos a parte de d. Agora, isolamos tudo que tiver com r ao quadrado para a direita e tudo que tiver com o r ali para a esquerda. Obtemos, então, que temos duas partes de r ao quadrado, uma parte de r ao quadrado que é mais r ao quadrado e outra menos r ao quadrado, fazendo a soma ali, ou no caso a subtração, nós anulamos o r ao quadrado da conta. Ficamos então só com 2 vezes h vezes o r, que é igual a r ao quadrado vezes tangente ao quadrado do ângulo. Eu só vou inverter a minha conta. Eu vou passar um para a direita e um para a esquerda, não vai fazer diferença. É como se eu fizesse uma imagem num espelho dessa conta. Não muda, não altera nada. Agora vamos isolar o r. Como é que eu vou isolar o r? Eu vou passar esse r que está sozinho, que não está ao quadrado, dividindo para o outro lado, dividindo o meu r ao quadrado. E passo a tangente ao quadrado do ângulo, dividindo para a direita. E o r ali eu passei para a esquerda, dividindo. Agora eu obtenho que r ao quadrado dividido por r, eu posso retirar o quadrado dali. É uma simples conta de potenciação. Quando eu divido um r ao quadrado pelo um r, eu estou fazendo r ao quadrado dividido por r na 1. Quando o meu r na 1 está dividindo, ele torna-se negativo. E aí eu subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então meu r ao quadrado ali vai ficar r na 1. Ou seja, um simples r. Então eu vou ficar com r igual a 2 vezes h dividido por tangente ao quadrado de θ. Nesse momento é só ver os valores e pronto, descobrimos o raio da Terra aproximado. R igual a 2 vezes 1,70 dividido por tangente ao quadrado de θ. O θ ele é 0,04625. Primeiro eu tenho que fazer a tangente de 0,04625 e depois o valor eu multiplico. Em algumas calculadoras pode ser que dê um erro ali se tu digitar ao quadrado direto. Primeiro tu tem que fazer o valor e depois fazer este valor da tangente ao quadrado. O valor tem que estar em números. Ok, eu faço 2 vezes 1,70, que dá 3,4. Eu divido por 0,00006,516 ali. Sim, é um número muito pequeno. Se eu divido alguma coisa pelo número muito pequeno, dá um número muito grande. Então até aí nós estamos em concordância com o raio da Terra. Vai dar um número grande. Achamos então o valor de 5.217.925 metros. Isso em quilômetros vai dar 5.218 quilômetros. A resposta do livro está 5,2 vezes 10 na 6 metros. 10 na 6 é só adicionar 6 zeros. Ou seja, vai dar
5.200.000 metros. Chegamos a uma resposta bem próxima. E se colocarmos que 18 quilômetros não vai fazer diferença naquele raio da Terra, chegamos a uma resposta bem próxima da resposta do livro. E essa é a resposta que o livro pede. Bom, eu fui dar uma pesquisada aqui e a resposta do livro está em 5,2 milhões de metros. Ou 5.200 quilômetros. Se tu pesquisar no Google, tu vai achar 6.371 quilômetros. Porém, é uma questão de aproximação, para a gente saber que o raio da Terra está na ordem de 5 quilômetros, mais ou menos. Se tu fizer um cálculo mais aproximado, se tu fizer um cálculo com mais detalhes, um cálculo com mais precisão, que não é um homem levantando na praia e demorando um tempo de 11,1 segundos, que tu não sabe se ele demorou pouco ou demorou muito além, ou se ele notou depois de 1 segundo que o sol estava brilhando ali, que já tinha voltado, ou se o atraso dele ao clicar no cronômetro, nós poderíamos ter um raio mais aproximado. Porém, é um problema de física 1, não vamos fazer tanto cálculo assim. Nós vamos só fazer um valor aproximado e chegar na resposta do livro. Bom, resolvemos o problema. Por hoje é isso. Logo trarei mais problemas resolvidos do livro Halliday. Alguns problemas do capítulo 1 de mecânica ali. Outros problemas vão ser de outros livros, de outros volumes, a ver com fluidos, termodinâmica, vários exercícios que eu posso estar trazendo e tirando a dúvida de vocês. Por hoje é isso. Aproveite para curtir o canal, para se inscrever. E se tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Obrigado.